Um dos sabotadores mais comuns da vida de quem não domina as finanças, que a gente já falou aqui N vezes, e que para mim, e eu sei que para você também era algo muito comum, é o prestativo, né? E a prestatividade excessiva. Não significa que ser prestativo é ruim, mas é um padrão de comportamento que a gente, quando criança, né, nos primeiros anos, a gente entende que se a gente faz as coisas para o outro, e isso, sei lá, se nasce de repente naquela coisa que as mães às vezes têm, né, que eu vejo agora com a Catarina no parquinho. Empresta seu brinquedinho para ele, dá para ele, a criança chorando, dá para ele, não quero, aí tira da mão, toma, você tem que emprestar. Então, assim, a gente é ensinado a fazer pelo outro. Dane-se as nossas vontades, dane-se que eu não quero emprestar o brinquedinho que ele é meu. Meu pai e minha mãe estão ensinando que eu tenho que dividir tudo com todo mundo. E aí a gente vai, tá, então se eu fizer isso, meu pai e minha mãe vão ficar felizes comigo. O amiguinho vai gostar de mim, o amiguinho não vai chorar. Só que e o adulto pensando isso? Se eu fizer tudo por todo mundo, as pessoas vão se orgulhar de mim. Meus amiguinhos vão gostar de mim. E aí a gente passa a fazer tudo para todo mundo em troca de aceitação. Só que em que momento que a gente para refletir sobre isso? Né, num mundo assim que desenvolvimento pessoal, hoje um pouco mais, acho que a internet popularizou mais isso, mas num mundo em que as pessoas não são tão focadas em se desenvolver, se autoconhecer, em olhar para dentro, elas não estão nem reparando o que está acontecendo. E essa prestatividade excessiva, né, que é um dos sabotadores, ela se manifesta de várias formas na vida adulta, desde emprestar dinheiro para todo mundo, emprestar o cartão de crédito, emprestar tudo para todo mundo, como, por exemplo, você achar que você tem que doar mesmo sem ter o dinheiro. Dar presente para todo mundo no Natal. Dar presente para todo mundo no Natal, exatamente. Ter que receber as pessoas super bem, mesmo que naquele momento essa não possa ser sua prioridade. Você falou de Natal, eu lembrei disso. Quantas mensagens eu recebo de, como que eu vou fazer ceia de Natal se eu tô totalmente sem dinheiro? Mas por que raios vai fazer uma ceia de Natal, né? Tipo, sei lá, cada um traz uma coisa, ou não faz, simplesmente não faz. Se organiza para fazer no outro ano. Então, são várias coisas que se manifestam assim, nessa prestatividade excessiva e que isso segundo Chamini, na teoria da inteligência positiva, é uma manifestação de que sua mente está trabalhando contra você. Aquilo um dia pode ter sido a favor, mas agora, se for nesse padrão automático, é contra você. E, como eu falei, dentro do curso, eu gosto de fazer esse link com a vida financeira. Então, dentro do curso, a gente analisa todos os sabotadores do Shirzad Chamini. Então, quais são os efeitos, os impactos. Mas a gente olha num viés assim, da vida financeira. Quais são os efeitos e os impactos na vida financeira. E são, se não me engano, eu trouxe aqui no meu papelzinho que você zoou, que parece papelzinho de médico. Consulta médica de muito tempo, gente. Não é mais o atual, não. Ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 sabotadores. E sabe qual é a primeira manifestação do sabotador, de qualquer sabotador, quando ele quer permanecer invisível? É uma voz na nossa mente que vem dizendo, mas eu sou assim, isso sou eu. Não, isso não é você. O prestativo excessivo no automático que se prejudica não pode ser você. Porque assim, a gente não deseja coisas ruins para ninguém, a gente não deseja coisa ruim para o nosso amigo. Por que a gente acha que faz sentido a gente desejar coisa ruim pra gente? E quando a gente age com o nosso padrão de sabotagem ligado, a gente está construindo coisas ruins pra gente. A gente não quer construir coisa ruim pra gente. Alguém aqui quer construir um negócio ruim pra si mesmo? Não, né? Então, se a gente não quer construir algo ruim pra nós mesmos, quando a nossa mente está construindo algo ruim pra nós mesmos, aquilo não é a gente. Entendeu? Aquilo é uma programação. Então, quando a gente percebe o sabotador, quando alguém fala, sabia que existe um padrão assim, assado, que você age assim e tal, aí você escuta e fala assim, mas tem que ser assim, essa sou eu. Não, esse é o seu sabotador, tentando te provar que você não pode mudar, porque a nossa mente também não gosta de mudança. Então, assim, se eu for ler aqui vários dos sabotadores, vai ter gente que vai falar assim, essa sou eu, sou assim. Não é você. É um padrão automático que você vem repetindo, né? Você vem repetindo inconscientemente que está te prejudicando. Não é você. Foi você um dia achando que isso te ajudava. Mas se agora esse comportamento te atrapalha, isso não é você, é a sua mente. Não foi no podcast passado que a gente chegou numa frase dessa? Você não é a sua mente. Você não é a sua mente. Ô Lu, e
Por exemplo, eu vejo muito isso nas nossas redes sociais. As pessoas falam assim, é muito difícil dizer não, não consigo dizer não. Especialmente as mães. Eu falo aqui também como mãe, gente. É muito difícil dizer não para os meus filhos. Eu me lembro também várias lives com alunos que eles contaram como é que eles fizeram para lidar com os filhos no processo de domínio, né? E o não saber dizer não também é uma manifestação de um sabotador. Do prestativo, no caso. Imaginei. Só que o não saber dizer não, eu acho que é uma combinação de coisas. Tem essa coisa do prestativo no automático, inconsciente. E até muito mais profundo do que a gente está tratando aqui. Porque aqui, pessoal, nós não somos psicólogos. Nós somos entusiastas da psicologia, do desenvolvimento pessoal. A gente adora isso, a gente lê de tudo. Então, a gente aqui está admitida debatendo isso, mas trazendo um viés de educação financeira, que isso eu consigo enxergar nos alunos. Então, com o que eu já estudei e com o que eu experienciei e vivi com os alunos, eu consigo ter essa ótica da educação financeira. Mas o ideal é mesmo se aprofundar num assunto como esse com algum especialista, em saúde mental, um terapeuta, um psicólogo. Porque essa coisa do dizer não, por exemplo, ela vem dessa prestatividade. A prestatividade, ela muitas vezes vem dessa busca por afeto, de você querer ser aceito, de você querer ser amado. Você vai dizer não para alguém, essa pessoa vai ficar aborrecidíssima com você, não vai gostar de você, você vai ficar sozinha, rejeitada. Então, é uma associação inconsciente que a gente vai fazendo de várias coisas. Mas também tem da clareza para o que você está dizendo sim. Porque quando você diz sim para o seu filho porque ele quer o brinquedo, ou porque ele quer, sei lá, aquele sorvete cheio de açúcar e que você sabe que não vai fazer bem, mas você não consegue dizer não, é porque você não está com clareza que quando você diz sim para isso, você está dizendo não para outras coisas. Você está dizendo não para a saúde dele, ou está dizendo não para o crescimento dele, ou está dizendo não para ele se tornar uma pessoa forte, sabe? Que está preparado para os desafios da vida. Então, assim, você prefere dizer não para a pessoa forte que o seu filho vai se tornar? Você prefere dizer não para a saúde dele? Então, quando a gente coloca assim na balança, contraponto, aí, tá, não estou dizendo que vai ser moleza, mas vai ser menos desafiador. E isso acontece quando as pessoas criam a rota financeira. Na rota financeira, para quem não sabe, de repente aterrissou agora nesse áudio ou nesse vídeo, é uma ferramenta do método onde a gente consegue enxergar a nossa vida financeira e como que a gente vai acompanhar e dominar a nossa vida financeira. Então, quando você desenha, põe lá na sua rota, daqui a 6 meses eu consigo sair da dívida tal, daqui a 7 meses eu estou viajando, sei lá, para Paris, aquela minha viagem dos sonhos. Se eu conseguir fazer isso, isso e isso. E para fazer isso, isso e isso, eu vou ter que dizer não para isso, sim para aquilo, não para aquilo outro. Então, você percebe que o não está associado a resultados. Então, assim, não o que eu percebo que acontece com os alunos eles enxergam o sabotador prestativo, entendem de onde vem, entendem como lidar. Ok, meio caminho andado. E aí, com aquela prestatividade automática já mais controlada, olha para a rota e pensa assim, bom, mas se eu fizer isso, eu estou botando tudo a perder, eu estou botando isso aqui a perder. E agora eu não preciso mais dessa aceitação, porque eu sei que eu posso ser aceito de outra maneira. Isso aqui era só um padrão automático. Então, vou dizer não. E as pessoas passam a dizer não. Sabe um outro que era muito forte em mim? Os meus 2 mais fortes, quando eu fiz o teste, inclusive, era o prestativo e o outro era o hipervigilante. Na teoria da inteligência positiva, esse é o nome que se dá para algo que eu chamo de, sei lá, mega medroso, sabe? Um ansioso, medroso. Eu tinha muito medo de que algum problema muito grande fosse acontecer. Então, assim, eu era muito prestativa, eu fazia tudo para todo mundo. E, colocava as necessidades dos outros em primeiro lugar. E eu percebia que isso era um certo receio de repente, sabe, não ser aceita ou de não ter as pessoas ao meu lado. E eu era muito medrosa. Eu sempre achava que uma M ia acontecer. Sempre. Em qualquer área da vida. Ou mais financeira. Mais na financeira. Mais na financeira. Eu achava que eu era uma pessoa assim, que na vida profissional as coisas aconteciam bem. Nos meus relacionamentos, eu acho que dava certo. Mas na financeira era assim, se eu tava com dinheiro, eu achava que eu podia perder. A gente falou do prestativo, tem o hipervigilante, tem o insistente. O Shirzad me chama de insistente, mas dentro do que eu trabalho com os alunos, eu também trabalho como o perfeccionista. Que é aquela pessoa assim, que tudo tem que ser direitinho, nos mínimos detalhes. Ela não se mexe enquanto não tiver perfeito para se mexer.
Então, ela se sabota porque, por exemplo, uma pessoa que começa uma transição de carreira. Eu vou começar a trabalhar com isso aqui. Aí fica estudando e não implementa nunca. Né? Ou alguém que, não, eu vou fazer uma mudança, alguma mudança na área da vida, em alguma área da vida, não só na financeira. Mas ela fica esperando tudo, as circunstâncias estarem perfeitas para ela começar a botar o plano dela em prática. Então, essa pessoa se sabota porque ela nunca tem resultados, ela está sempre esperando o mundo perfeito. E da onde nasce isso, muito provavelmente é uma pessoa que, sei lá, que lidou com alguma frustração de não tá muito bom, sabe? Ou com muita exigência. Os motivos, onde a gente vai encontrar a raiz disso, o ideal é mergulhar no desenvolvimento pessoal, no olhar para dentro. A gente pode fazer isso através de livros, através de cursos, mas eu acho que a melhor maneira é através de terapia. Mas essa pessoa, esse insistente é aquele que diz, né, a voz não, eu sou assim, as coisas têm que sempre dar certo. Né? Como assim você acha que as coisas não têm que ser certinhas? Senão vira essa bagunça aí da vida dos outros, né? Esse é o sabotador defendendo a suposição. Mas, de novo, se esse comportamento é um comportamento que te prejudica, que está impedindo que você chegue aonde quer, tenha os resultados que quer, então essa não é você. Então tem o hipervigilante, o prestativo, o insistente, o hiperrealizador. O hiperrealizador é tipo aquele workaholic, aquele que é muito dependente de realização, sabe? De coisas para fazer. Aquele que não consegue nem tirar férias, que acha que se parar tem alguma coisa errada, sabe? Tem sempre que estar no movimento, sempre produzindo, sempre acontecendo. Maravilhoso, deve ser maravilhoso ter um funcionário desse. Eu, por exemplo, eu tenho uma veia hiperrealizadora. Eu tenho também. Que é meio assim, tipo, oi, não tô fazendo nada hoje? Só pra você ter uma ideia, eu sou tão, assim, hiperrealizadora e preciso ficar tão ligada nisso que no auge, assim, quando eu também não tinha muita clareza disso, eu não gostava de esperar elevador em shopping. Que isso? Olha que maluquice. Eu não gostava de esperar elevador em shopping. Eu prefiro ir de escada rolante, porque eu tinha a sensação de que eu estava fazendo alguma coisa. Cara. Eu não aguentava ficar parada esperando, porque se na escada rolante eu posso ir olhando as vitrines, conversando, andando e tal, e eu vou chegar no mesmo lugar. Lembra? Botafogo para shopping. É um shopping que a gente chama escada shopping. É um shopping que é, sei lá, 8, 9 andares, né? A gente ia muito na época que a gente trabalhava no mercado financeiro. Eu tinha muita agonia de esperar elevador. Muita agonia. Eu falava, vamos de elevador? Não! Vamos de escada rolante, porque eu não tenho como ficar minutos aqui sem fazer nada na frente de um elevador. Se eu posso ir andando de escada rolante. Percebe o nível da hiperrealização? Mas isso tudo bem, não prejudica tanto, é até melhor, você vai fazer um exercício. Mas tem coisas que te prejudicam, porque se você vai ficar nessa loucura de produzir, de querer ser reconhecido, a ponto de nunca parar, e aí você começa a ter problema de saúde, né? Então você não está chegando onde você quer, você está se sabotando. Tem o hiperrealizador, tem o crítico. O crítico também é um que todo mundo tem, né? No livro, na Inteligência Positiva, até se fala sobre isso, que não significa... Não, o crítico não é sobre se você tem ou não. Todo mundo tem. Alguns são críticos de si mesmo, alguns são mais críticos dos outros, e alguns são mais críticos das circunstâncias. Crítico da circunstância é aquele que nunca está satisfeito com a situação. Não, quando tiver assim eu faço, quando for assim eu consigo, né? Está sempre criticando as circunstâncias. Então, o crítico todo mundo tem um percentual, os outros alguns têm, outros não têm. Então, o insistente, o prestativo, o hiperrealizador, o hipervigilante, o hiperracional, aquela pessoa que é muito mais fria, que racionaliza tudo e que talvez nessa hora vai dizer, não, mas isso sou eu sou super racional. Tudo bem. Mas se tem momentos que você precisa ser mais emocional, precisa ser mais flexível, você não é e isso te prejudica, esse não é você agindo no automático. A mesma coisa com o vítima, é o outro sabotador. O vítima é aquele que se comporta de forma vitimista, né, sempre buscando chamar atenção de uma maneira automática. Esse, inclusive, é um dos mais difíceis de serem reconhecidos, porque a vítima vai dizer, não, mas a minha vida é assim, é um horror, é terrível, tá tudo nas minhas costas, ninguém me ajuda. Mas cada um toca a sua própria vida, né? Não adianta a gente ficar esperando que alguém vá nos ajudar. A gente vai precisar ter esse ímpeto de conduzir a nossa própria vida. Então, quando o seu vitimismo se prende, né, nesse papel de vítima, a ponto de você não conseguir nem se mexer quando é importante se mexer,
É um padrão de O sabotagem vítima também. tem a ver com terceirizar responsabilidades, tipo, como se você não tivesse controle sobre aquilo, sobre as circunstâncias, é mais ou menos por aí, né? É. Porque também a gente às vezes vê essa palavra, né, vitimismo e tal, e a gente pensa numa vítima tipo, coitadinho. Mas nem sempre o vítima, ele é o coitadinho, né? Às vezes ele só, tipo assim, isso não é minha responsabilidade, isso não é minha culpa. Às vezes ele tem uma pose, mas ele age como se fosse uma responsabilidade de outra pessoa, né? Dependendo de como é essa postura, pode também ser o esquivo, né? É o outro sabotador. O vítima, ele tem uma postura mais de realmente querer ter controle sobre aquilo que não se tem controle. Por exemplo, as circunstâncias, né? A economia do país, o governo, o chefe. Porque meu chefe fez isso e tal. Você não tem controle sobre isso. Então, o vítima, ele se prende a ter controle sobre o que ele não tem controle e ele não prioriza ter controle sobre aquilo que está no controle dele. E aí, ele se coloca num papel de alguém que não pode fazer nada, porque ele está sempre tentando mudar aquilo que não está no controle dele. O que está no nosso controle? A forma como a gente pensa, como a gente age, o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, né? Quando que a gente vai começar, quando que a gente vai parar, quando que a gente vai terminar. Com quem que a gente vai estar. Isso está no nosso controle. Agora, se a taxa de juros vai subir, se o governo vai mudar, se o chefe está mal-humorado, se a minha mulher não me ajuda, se o meu marido me atrapalha, isso não está no nosso controle. Só que aí o foco do vítima é as coisas que não estão no controle. Então, eu acho que essa é a maneira de identificar o vítima. O que você trouxe disso de talvez atribuir a responsabilidade ao outro tem um pouco mais a ver com o sabotador esquivo, que é aquele que foge da responsabilidade. É aquele que se engana assim, não, mas é porque eu não gosto, sabe, de estresse, eu não gosto de me estressar, eu sou uma pessoa tranquila. Né? A gente diz que é isso, mas quando vem no automático, a gente é tão tranquilo que não está indo lá resolver um negócio que, se não for resolver, vai estourar uma bomba e aí não vai ficar nada tranquilo. Mas a gente diz, não, eu sou muito tranquilo, então não liguei porque eu não queria estresse, aí não ligou para resolver algo importante. Então, assim, eu acho que essa coisa do, não, isso não é responsabilidade minha, é um pouco da mistura dos dois. Talvez seja uma pessoa que tem o vítima e o esquivo bem forte. Então, recapitulando, crítico, o perfeccionista, o prestativo, o hiperrealizador, o vítima, o hiperracional, o hipervigilante, o esquivo. Aí tem o inquieto é o literalmente que não para. Eu tenho uma pessoa inquieta na minha vida. Mas é aquela pessoa, assim, que começa um projeto, aí não termina, aí já começa outro, aí tá empolgada com outra coisa, aí quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Legal, uma pessoa ativa, dinâmica, mas ela tá conseguindo resultado sendo assim? Ou ser assim tá prejudicando? Sabe, eu conheço uma pessoa muito inquieta que começa vários projetos profissionais e não termina. Que, sei lá, em dezembro a gente estava falando de uma coisa que essa pessoa estava super empolgada. Aí agora a gente já está falando de outra, que ela está empolgada de novo, mas eu não sei até quando, sabe? E não está tendo resultado na vida financeira, não conseguiu implementar nenhum desses projetos ainda. Ela se empolga e se desempolga com a maior facilidade. Esse é o inquieto. E tem o controlador. O controlador é aquele que, assim como a vítima gostaria de controlar tudo que não está no seu controle, mas quer controlar tudo que está no seu controle, que acha que é importante ser controlador, que ninguém vai dar conta, que eu preciso fazer, que eu preciso tocar, que tudo é essa pessoa. Só que ela fica sobrecarregada e não consegue conduzir, não consegue fazer, não consegue tocar a vida dela e ter os resultados que ela quer. Então, só para ficar bem claro, todos esses comportamentos, eles podem ser recursos, podem ser potenciais, ou seja, pode ser algo positivo. Você pode usar de uma maneira boa, legal ter um quê, assim, de controle sobre as coisas, ser uma pessoa talvez mais racional, ou de ser uma pessoa dinâmica, como, né, eu descrevi o inquieto, que pega várias coisas ao mesmo tempo. Mas isso não pode te prejudicar. No momento que te prejudica, não é mais um recurso, não é um potencial, é uma sabotagem, né? Então, a teoria da inteligência positiva descreve todos esses personagens como sendo personagens comuns. Eu imagino que as pessoas estão vendo e ouvindo a gente pensando, isso daí parece comigo, isso daí parece meu marido, isso daí parece minha cunhada, isso daí parece não sei quem, né? Mas são pessoas que, usando, né, esse personagem, esse comportamento, estão se prejudicando. Aí vamos ao que você perguntou. Como que a gente vai lidar com isso? Então, segundo também a teoria do Chamini,
O lidar com isso é primeiro ter clareza. Então, a partir de agora, se a gente criasse um apelido para esse comportamento que a gente tem e que prejudica, é como se a gente estivesse colocando um holofote em cima daquilo. Não fica mais invisível pra gente, sabe? E quando eu percebi isso, eu falava da medrosinha, da boazinha, ou da cagona, ou da idiota, sabe? Eu ficava assim, ai, lá vai a cagona de novo. Qual a evidência de que isso vai acontecer, gente? Por que eu tô pensando isso? Para de bobeira. Porque percebe que a gente corta um negócio de ser automático. É como se você tira de você, né? Tipo assim, esse é o meu pensamento. Senta do teu lado e fala assim, ô bobona, ô idiota, sério que você vai fazer isso de novo pelos outros? E aquilo que você prometeu que ia fazer pra você mesma, entendeu? Então é uma forma de não ser mais você. É alguém com quem você vai lidar. Então é engraçado quando a gente faz aquelas lives com os alunos, onde eles vêm mostrar na prática, né, como eles aplicaram o método, eles falam sobre isso. Não, eu estou o tempo todo conversando com meus sabotadores e tal, e é isso. O conversar é uma forma. Mas tem outras coisas, assim, que o próprio livro explica, né, para a gente desenvolver, e outras coisas na vida financeira. Por exemplo, como eu falei do método, a rota financeira vai ajudar a lidar com o prestativo. Sim, eu pensei nisso, que a previsibilidade ajuda, por exemplo, o controlador, né? Sim. Você tá lá vivendo no caos financeiro, no modo Zeca Pagodinho, aí deixa a vida me levar. Só que às vezes você também tem uma certa ansiedade, você é controlador em outras áreas da sua vida. E aí, se você trouxer essa previsibilidade, pronto, você sente que você, de certa forma, tá no controle da situação, né? É isso mesmo. Os segredos dos bancos que a gente tanto fala ajudam, por exemplo, o esquivo a deixar de ser esquivo. Porque ele está se esquivando, porque ele sabe que se ele for lá no banco conversar com o gerente só vai dar estresse, não vai dar em nada. Ele não vai resolver. Então ele, não quero, deixa pra lá. Nem se sente pronto pra isso. Não se sente pronto, exatamente. Então, o sabotador engana, né, a pessoa dizendo assim, não, deixa isso pra lá, só vai dar problema, né? Então ele pensa, não, esse sou eu gosto de evitar problema. Mas não, esse não é você. Essa é uma pessoa que não tem o conhecimento, por exemplo, dos segredos dos bancos. Vai lá e dá uma olhada no seu contrato de empréstimo e vê se não tem uma irregularidade lá e que o banco está te devendo dinheiro enquanto você pensa que ele está só podendo te cobrar. Né? Vai lá e vê se a sua conta está sendo cobrada tarifa de conta quando você não precisava estar pagando isso. Você, sei lá, foi só fazer um financiamento, nem precisava, nem era obrigado a ter conta, já é uma questão de relacionamento, quanto mais uma conta que alguém te cobra, entendeu? E aí você vai lá sabendo que você vai resolver, então você fica animado, você pensa assim, vou resolver, não tem por que fugir disso, porque não é um problema, é uma oportunidade. Então você lida com o esquivo dessa forma também.